Oi, gente, meu nome é Luísa, eu tô aqui com meu irmão Rafael. Nós somos da Choque Prêmio e hoje nós viemos falar do tema Meu Primeiro Apartamento, dicas de decoração e uma iluminação perfeita. Nossa convidada hoje é a Camila Magalhães. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. É um prazer recebê-la. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, como que funciona essa parte de apartamento, né? A pessoa tem esse sonho de ter o primeiro imóvel, de ter a primeira residência. Como que funciona isso? Agradeço muito pelo convite. Estou muito satisfeita de estar aqui. Muito obrigada. Adoro a Choque, adoro vocês. E muito obrigada. Camila, antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu queria ouvir um pouquinho como que surgiu esse amor pela arquitetura, como foi isso na sua vida? Assim, a nossa vida nunca é uma linha reta, né? Antes de eu fazer arquitetura, eu fiz direito lá no Paraná. Eu sou do Paraná, da cidade de Ponta Grossa. Então, antes de eu me formar em arquitetura, eu fiz direito e passei na ordem e tudo, estava pronta para ser advogada. Aí meu pai chegou para mim: ai, você não vai trabalhar e não sei o quê. E eu ficava: ai, meu Deus, não quero. Aí eu fui para uma psicóloga fazer um acompanhamento e tal, e ela que me falou, sabe? Eu tô inserida muito, meu pai é engenheiro, minhas duas irmãs são engenheiras civil, então eu tava muito inserida nesse meio, e eu que não enxerguei, sabe? Sempre gostei muito disso. Aí fui fazer arquitetura e me formei lá no Paraná, e casei e acabei parando aqui, né? Legal. Então, assim, na verdade, nós temos uma advogada arquiteta. Exatamente. Eu já consigo fazer as duas coisas, né? Exatamente. Contrato, essas coisas todas eu faço do meu próprio escritório. E também acompanhamento de obra, por exemplo, junto à prefeitura, essas coisas eu faço também. De legalização, de documentação. Documentação, alvará, até junto com a Caixa, porque eu fiz estágio na Caixa também. Então, questão de financiamento junto à Caixa, a gente faz de tudo. Isso é bom, porque a gente encontra aí, às vezes você chega num escritório e tem algumas dificuldades, né, nessa parte de documentação, então acho que já é mais um caminho, né, já tá um passo engatilhado. Exatamente. E é engraçado, porque assim, eu tenho uma amiga também que é bem parecido, ela fez primeiro uma faculdade e ela falou: gente, eu não me encontro aqui nesse lugar ainda, não é essa profissão. E aí, após concluir a primeira faculdade, ela foi fazer a faculdade de arquitetura, e hoje você conversa com ela, os olhos até brilham, sabe? Tipo, nossa! Eu acho que ela falou: a gente imagina arquitetura, mas às vezes não pensa como uma profissão, acha que é só para deixar nossa casa bonita. E aí depois, quando eu fui abraçar a profissão, né, e foi super interessante, casou super bem. Então, eu acho que assim, o que vale é a realização pessoal. Né? Exatamente, eu tive isso. Também, assim, de pensar: ai, mas o que o arquiteto faz? Eu nem sabia, né? Não tinha esse discernimento. Tem gente que acha que é só pegar e decorar, né? Não sabe que tem a parte de cálculo, tudo isso. Técnica, que tá por trás tudo. Da arquitetura. Né? Exatamente. Até eu vou aproveitar aqui para agradecer muito. Eu já agradeci esses dias à minha mãe e ao meu pai, porque eles pagaram a faculdade de arquitetura para mim, mesmo eu já tendo uma outra faculdade, né? Que foi na pública, mas enfim... agradecer a minha irmã mais velha também, que meio me empurraram, sabe? Porque se não fosse eles, talvez eu nem teria feito. Você teve um apoio, né? Porque tem muitos... você já fez uma faculdade, está na hora de trabalhar, né? Nossa, muito. Vamos... Mas então, primeiro, parabéns pela coragem. Muito obrigada, não é fácil. Um tempão com aquela profissão, até depois chegar um dia e falar: não aguento. Aí, né? Mas pela coragem de fazer essa troca. E assim, eu acho que é o que vale a satisfação. Se você está satisfeito nesse novo caminho, parabéns. Adoro, muito obrigada. E aí, Camila, então, vamos lá. Comprei um apartamento, aluguei, peguei as chaves. O que você me diz, assim, para um arquiteto, qual o caminho seguir para o primeiro, né? Então, a primeira coisa, eu sempre digo até no meu Instagram lá: busque um arquiteto, faça um projeto. Porque isso faz muita diferença. Não interessa se o apartamento é alugado, se o apartamento é teu. Você tem que ter um planejamento daquilo que vai acontecer para evitar problema, para evitar surpresa e evitar frustração depois. Então, buscar um arquiteto ou um designer de interiores ajuda demais. E enquanto você está nessa busca, eu acho legal você ir atrás, por exemplo, das plantas estruturais, de iluminação, porque isso facilita muito o nosso trabalho, sabe? Principalmente se o apartamento já é mais antigo, é mais difícil de você conseguir essas plantas. Então, tentar junto à construtora
ou junto ao engenheiro, calculista, mas eu tive que ir atrás de um calculista num prédio que eu fui fazer porque eu queria derrubar uma parede e não tinha o estrutural, sabe? Então, isso facilita demais. Se a pessoa já chega para você com essas plantas... Com esse material, né? Já facilita eu o vivi nosso trabalho. uma situação bem parecida. Quando eu fui casar, eu comprei um apartamento e era um prédio muito antigo aqui em Barra Mansa. E aí eu contratei um arquiteto para fazer o projeto desse apartamento. Começou e a gente bem. não sabia por onde começar, porque não sabia onde passava. E assim, o apartamento é da minha idade, ele era de 80. Assim, então, assim, o apartamento a gente não tinha noção nenhuma. E aí, quando começou a quebrar, graças a Deus a gente não teve nenhum problema de vazamento de água. Tudo surpresa. Tudo uma surpresa. Mas, assim, o pessoal que morava no prédio começou a ficar meio preocupado. Falou, esse povo tá quebrando demais. Assim, tem lógico muito que a arquiteta, ela até chamou um engenheiro na época e ele foi fazendo as furações lá para identificar onde era a coluna, onde não podia quebrar, fazer tudo certinho para não ter nenhum problema, né? Mas, assim, eu acho que facilita muito, né? Demais, chegar assim, com esse material. É claro que existe uma certa lógica, né, nos pilares, vigas e tal, a gente tem uma noção ali de onde tá passando o quê, mas a gente não pode afirmar com certeza, tipo assim, eu acho que aqui não é um pilar e vamos tirar. Vamos tirar. Assim, não tem como, né? Então é sempre bom ter um acompanhamento, sim, junto do arquiteto, de um engenheiro, se houver essa dúvida, a gente pode até, assim, quebrar um pedacinho da parede para ver se ela é de concreto ou se é de alvenaria e ter essa certeza, enfim. Ô Camila, mas assim, eu percebo que eu não sei na sua visão, mas eu acho que hoje as pessoas elas estão buscando mais os arquitetos. Muito! E assim, eu acho que aquele passado que ter um arquiteto era caríssimo, essas coisas, eu acho que tá caindo, né? Tá, então, eu acho que assim, o primeiro passo então é procurar um profissional para te dar um apoio, te auxiliar nessa como montar, né? Total. Você não precisa contratar um arquiteto, por exemplo, para acompanhar a obra, para acompanhar. Mas só essa visão, essa visão profissional para você ter um briefing bem feito, para você ter o projeto em mãos, para você ir seguindo e até executando aquele projeto no teu tempo, né? Porque às vezes a pessoa não consegue executar o projeto todo de uma vez só. Então, você ter esse projeto para você já sabe o que vai ser feito no futuro, nossa, facilita demais. E quando o apartamento ou a casa é alugada, você acha que vale a pena ainda assim a pessoa investir um pouco no imóvel, fazer algo diferente? Assim, porque tem pessoas que alugam, eu vejo isso aqui na loja, e falam, é alugada, eu não vou mexer nada. Pessoas às vezes ficam 3 anos na mesma casa sem ter um conforto. Eu acho que tudo tem que ter um meio termo, né? Você não vai investir tanto, mas algo que te beneficia, né? Você fica, a casa é nosso lar, tem que... Existem maneiras, né? Assim, a gente, por exemplo, eu sempre indico investir mais em móveis que não sejam embutidos, para que você possa levar para outra casa, claro. E isso é muito interessante, porque é difícil fazer. Você combinar móveis que você compra pronto, você não consegue usar a mesma madeira, você não consegue usar o mesmo MDF, a mesma cor, então o mesmo estilo, às vezes aquilo briga. Então você, assim, também ter um projeto para isso facilita demais. E tem uma coisa também que as pessoas pensam, né, Camila, que assim, o móvel planejado nem sempre é embutido. Exatamente, então, assim, nem sempre. Eu vou ali na loja de móvel, vou comprar um rack, vou comprar um aparador, um sofá. Mas às vezes você pode ir numa loja de móveis planejado que vai ficar tudo numa sintonia, numa harmonia. Exatamente. E que você não precisa ficar com ele fixo. Perfeito. Né? Então, assim, você consegue levar até... A gente consegue fazer, por exemplo, num projeto, desenhar os móveis para que a loja ou o marceneiro consiga executar aquilo e que fique de uma forma até em módulos, por exemplo, porque você mudou para uma casa e não cabe na parede, você consegue tirar um pedaço, consegue, sabe, assim, construir o móvel de forma que você possa adaptar, entende? Entendi. E falando em iluminação, Camila, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm com relação à iluminação? Normalmente não querem mexer, né? Quando entra num apartamento alugado, não quer mexer na iluminação. E isso é um erro, porque às vezes você precisa de uma iluminação em outro lugar e que você não tem. E hoje em dia tem tanto recurso, né? Hoje em dia tem tanta iluminação, tanta luminária bonita e formas de você ter essa iluminação, mudar ela de lugar, sem precisar quebrar nada, sem precisar alterar nada dentro do apartamento ou da casa, né? Até a gente estava falando agora há pouco sobre a eletrofita, que ela facilita demais a mudança de ponto de iluminação e de elétrica também.
Os trilhos que estão super em alta. Os trilhos é muito Muito. prático, né? Assim, eu acho que o foco de luz deles é um pouco fechado demais. Então a gente acaba tendo que colocar muito spot para poder iluminar melhor. Eu gosto muito dessas luminárias que são de sobrepor, sabe? Porque você não precisa mexer no gesso e nem na laje, se for laje. Você consegue sobrepor ela, esses plafons, ou até com spot, assim. E ele fica super bonito, super estiloso e fica delicado, sabe? Você não precisa mexer em nada estrutural. Ô Camila, numa residência própria, né? Aí que você... Porque quando a residência é própria, você acaba investindo até mais, porque o imóvel é seu, você tem... Ninguém compra uma casa com intenção de mudar daqui a 2 meses, né? A pessoa compra com a intenção de passar um período nessa casa. Como é que você faz esse trabalho de iluminação assim? Vamos lá, tem gente que, igual você citou, o trilho, mas às vezes eu gosto de um plafond fixo. Como é que você faz um briefing com seus clientes, ouve como é que é a demanda, né, naquela situação? Era exatamente isso que eu ia falar. O principal, eu acho que mesmo que você não tenha um profissional da arquitetura, do design de interiores te auxiliando, é você fazer um briefing. Pega um papel, escreve ali as suas principais necessidades, o que você espera, as cores que você gosta, reúne fotos, para que ali você consiga fazer um levantamento de tudo que você precisa dentro da tua casa. Porque uma casa própria, a gente faz as coisas, como você falou, de uma maneira mais definitiva. Então, você ter isso da melhor forma possível vai te ajudar muito a evitar problema e frustração no futuro. Então, por exemplo, duas pessoas vão casar. Eu gosto, por exemplo, de pegar imagens que um guardou, que o outro guardou, juntar para ver o que tem ali no meio termo. Exatamente. E ali eu acho que a gente já consegue mexer muito mais, né? Fazer rasgo em gesso, que eu acho maravilhoso. Isso sempre fica... Eu deixo muito em questão a tudo. A gente indica, mostra, instrui o cliente. Mas quem dita a palavra final é sempre ele, porque eu sempre costumo falar. Quem vai morar lá é ele, não sou eu. Então, eu acho que quem tem que estar super satisfeito e entrar em casa e achar tudo lindo, maravilhoso e ficar bem, é ele. Não é o meu gosto que eu acho. Uma questão que muitas das pessoas chegam aqui na loja falando assim, mas eu fico com um pouco de receio porque eu tenho um orçamento X. Como é que você trabalha com essa questão? Adoro, eu prefiro que a pessoa me diga quanto ela quer gastar. Você sabe o que você pode fazer. Nossa, né? porque dentro daquilo eu consigo fazer o que eu achar ali, né? Porque tem sempre isso também. A minha área social, eu vou receber pessoas, eu prefiro investir mais na minha área social. O meu quarto, no quarto de casal, não, uma luminária mais simples, ou investir menos em valores mesmo. Sim. Então, com essa noção do briefing e o orçamento, a gente consegue distribuir de uma forma bem mais homogênea, assim, mais lógica. Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu queria tanto, mas o meu orçamento não cabe. Eu acho que quando você faz esse briefing, né, e você sabe o quanto o cliente está disposto a gastar, facilita muito. Muito, né? demais. Eu acho que para todos, porque ninguém leva susto. É isso, o cliente, coitado, fica até sem jeito, sabe? Quando a gente chega com uma coisa que é fora da realidade dele, fora do orçamento que ele tem para investir naquilo, ele até fica assustado, tipo assim, nossa, a pessoa sem noção, né? Por isso que tem que ser muito bem conversado, né? Porque realmente eu observo aqui também, né, nos atendimentos, que às vezes o arquiteto pega e passa uma listagem e na hora que você passa o valor, a pessoa assusta. Então, assim, tem que ter uma conversa. Olha, isso aqui, essa luminária, ela vai te proporcionar isso, mas o valor dela é um pouco mais caro. Mas ela vai te dar esse benefício. Então, assim, tudo tem que ser muito bem conversado mesmo. Exatamente. Com relação ao orçamento... Evitar o mal-estar também do cliente, né? O próprio cliente que vai chegar na loja... E daí fica que ela não sabe o que fazer, sabe? Assim, eu acho ruim. Eu não gosto de passar por isso e também não gosto de fazer as pessoas passarem por isso, né? Agora, a gente falando assim de um apartamento, da casa, eu vou citar alguns cômodos aí. Me fala normalmente assim, o que a Camila Magalhães usa nesses espaços. Porque eu entendo que tem a tendência... Tem alguns arquitetos que usam algumas peças específicas porque ele já se identifica, ele acredita que aquele resultado no projeto deles é legal. Então, assim, como que a Camila trabalha esses elementos?
numa cozinha, Camila, o que você, assim, apartamento próprio, o cliente falou, Camila, eu quero que essa cozinha fique muito legal. O que normalmente você usa nos seus projetos? Foi bom você falar do apartamento próprio, porque, por exemplo, o trilho, que tá super em alta e acaba usando muito, eu não gosto muito, porque ele causa ilhas de sombra na cozinha. Então, até você, por exemplo, o trilho tá atrás, você tá trabalhando na bancada, você mesmo faz sombra em cima daquele alimento. Então, a iluminação embaixo do armário sempre é muito legal para evitar esse tipo de sombra com qualquer tipo de iluminação, por mais que seja difusa, com plafond, essas coisas, é legal ter essa iluminação embaixo do armário, eu sempre coloco. E outra coisa que eu gosto muito de fazer na cozinha é rasgo no gesso, ou esses plafons que são mais inteiriços, que tem fechamento, para facilitar a limpeza, sabe? Sim. Por causa de gordura, essas coisas, eu acabo não optando por colocar coisas muito trabalhadas e que sejam de difícil acesso ou de difícil limpeza na cozinha. Eu estava pensando nos rasgos e eu gosto de fazer eles com lâmpada tubular. Eu vi que vocês falaram sobre isso no outro toque. E só que a lâmpada tubular você precisa transpassar ela um pouquinho para evitar aquela sombra do reator. Então, eu acho que é mais fácil a manutenção, sabe? Se queima uma, você pega aquela uma e troca uma, você tem o controle. No móvel, Camila, na bancada, você tem usado o perfil em LED? Como é que... Então, o perfil tava difícil encontrar no mercado, a demanda tava, acho que, muito alta, enfim. Agora que tá tendo mais oferta, eu acho muito legal embutir esse perfil de LED com aquele fechamento leitoso em cima da bancada, que ele fica uma iluminação difusa. Fica bonito, ou então só a fita. E hoje, assim, a versatilidade dos perfis estão, assim, fantásticas. Então, assim, você consegue fazer vários, né? Eu, por exemplo, no meu apartamento, eu tenho uma ilha, e aí eu fiz, a arquiteta fez um projeto, a gente fez um quadrado, um retângulo, na verdade, em perfil, e ficou uma iluminação super legal. Então, não deu sombra, e colocamos na bancada também, né, na pia de apoio. Eu acho que fica uma cozinha clara, assim, não fica aquela coisa muito empapagaiada. Porque... Hoje em dia, né, a gente tem usado o menos é mais, né? Mas é sempre bom na cozinha você ter diferentes pontos de iluminação. Por exemplo, até esse quadrado que você falou, ele dá iluminação em vários lugares, né? Então, é legal ter espalhar as lâmpadas para que você não crie ilhas de sombra que você precisa, né, na bancada de trabalho. Agora, banheiro, Camila. Então, banheiro, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, porque como o vapor no banheiro molha, né, a luminária e tudo, então não é legal colocar uma coisa com tecido, ou com madeira, ou uma coisa que possa estragar. Então, eu gosto também de fazer ele sempre embutido, ou esses perfis plafond de sobrepor. Tem que tomar cuidado também com as lâmpadas, que elas resistam, né? Sim. E esse cuidado até é melhor no plafond, porque você tá ele embutido e ele acaba não tendo contato com esse vapor, né? Mas, em questão de cor, até na cozinha, no banheiro, eu gosto muito, assim, entre 4 e 5, sabe? 3.500 se a pessoa não gosta de uma luz muito branca. Entre 4 e 5 ali é uma luz neutra. Uma questão, Camila, que eu percebo assim que muitos dos arquitetos ousam, né? É num lavabo. Aí não tem água. Aí não tem, eu acho que eles aí têm você consegue. Né? Sim, até na parede, fazer um perfil desses embutido na parede, fica maravilhoso. Você colocar na parede e no teto, ou até fazer em volta inteira. Aí você pode viajar, né? No lavabo é um dos lugares mais legais de projetar, porque você não tem muita regra ali, né? Muita preocupação né, com relação à iluminação, não precisa de tanta luz igual cozinha, né? Que usa no dia a dia. Inclusive no banheiro também, né? Que é a área onde a gente faz maquiagem, barba, tudo isso precisa ter uma iluminação boa, com IRC alto. Isso. Eu percebo que no lavabo, né, hoje tem cada projeto muito legal, como a gente estava falando, né? O perfil, pessoas têm usado e nem sempre, eu estava lendo uma matéria falando que nem sempre no lavabo é necessário uma luz no teto. Porque nos outros ambientes todo mundo chega e tem que ter uma luz no teto. Uma luz central, né? Uma luz central. Uma iluminação central. Nem sempre precisa de ter uma iluminação direta no teto, né? Camila, quarto normalmente é um plafond
pendentes. A menos que a assim, pessoa queira muito investir, como eu falei, né? Ah, não, eu quero, nossa, meu quarto dos sonhos. Aí a gente ousa um pouco mais, até com os perfis, com rasgo no gesso, com, enfim, né? No quarto é sempre legal ter uma iluminação central ou uma iluminação principal e iluminações adjacentes, assim, né? Como é que fala? Abajur, você usa? Isso, super, Arandela. adoro. Principalmente se for um apartamento alugado, por exemplo, um abajur Sim. super atende. Tem abajures lindos hoje em dia, né? O pessoal ainda gosta do pendente também, né, Camila, na cabeceira, né? Ai, fica Dos maravilhoso, criados, fica lindo. colocar ou só numa lateral. Essa iluminação indireta, era pra que eu não tava lembrando. A iluminação indireta é sempre boa pra fazer esse conforto, trazer esse conforto, esse arzinho mais de quarto, né, gostoso. Então, se a pessoa vai fazer um ripado no quarto, ou sei lá, a cabeceira, sei lá o que, aí coloca a iluminação interna embutida na cabeceira. Sim. Aí a gente investe mais, mas no geral, eu normalmente coloco um plafond mais legal. Eu acho que eu também gosto bastante dessa ideia de uma luz na cabeceira indireta, né? Porque às vezes você quer ler um livro, você até mesmo mexer no celular, alguma coisa, né? Então acho que... E você tem que levantar, porque às vezes não tem, né, a ligação elétrica para você ter o comando ali na cabeceira da luz geral. Um three-way, né? Que a gente fala que acende e apaga, né? Então eu acho que assim... Um three-way nessa situação acaba faltando, então se você tiver uma luz indireta... Eu gosto muito. Já facilita. Arandela, adoro. Hoje em dia tem umas arandelas, ai gente, fico apaixonada. Eu adoro. Não, eu acho que a arandela, assim, cada dia vem um modelo mais charmoso, mais bonito, né? De escolher, né? Ai, a gente fica perdido. Você fica perdido, é verdade. Porque eu acho que é uma coisa que já usou no passado e tem voltado e tem utilizado muito na cabeceira de uma cama, tem utilizado em vários cômodos da casa, né? Ô Camila, em termos de iluminação, né? Você fala que você faz de acordo com o orçamento do cliente, né? E assim, um cliente quando não te dá um orçamento, fala assim, Camila, vou deixar por sua vontade. É até mais difícil, sabia? Você usa mais, você usa menos, a iluminação você usa mais? É tudo na casa, né? Eu acho assim que a iluminação ou eleva ou acaba com o teu projeto. E então você fazer um projeto de iluminação bem feito e ter essa possibilidade de ousar colocar um abajur de chão, de piso na sala, por exemplo, fazer rasgos, ilhas no teto, fazer essa iluminação indireta, ou iluminação pontual de quadros, ou de peça de decoração. Eu acho, assim, aí dá pra gente viajar muito, né? Porque a gente consegue mudar os pontos e tal. Eu acho que uma iluminação pontual também, quando a pessoa tem algum objeto, né? Sim. Que aquilo pra ele é importante, agrega valor, eu acho Exatamente. que até dentro de nicho. Eu sempre falo também que uma das coisas que às vezes não passa despercebido em alguns casos é você delimitar muito bem os circuitos da elétrica, da iluminação, Sim. sabe? Você ter uma lógica aonde está o interruptor que liga aquele circuito e quais circuitos, quais lâmpadas vão ser acionadas por um circuito ou outro, porque você consegue criar diferentes ambientes, Sim. né? Com esse tipo, apaga um, acende o outro, fica mais confortável, acende... Ainda mais hoje em dia que a gente tem essa pluralidade de uso de um só cômodo, espaço. Então, às vezes, tem uma área de home office que fica na sala de estar e você não quer que aquela iluminação fique ligada o tempo todo, você consegue apagar lá, acender mais na sala, acender uma luz engraçado, porque às vezes chega alguns clientes aqui na empresa e acaba se perguntando, nossa, mas eu só tenho um interruptor com 3 seções e eu tenho tanta lâmpada, eu queria, né, dimensionar melhor, acender, e aí acaba que sim, foi feito um projeto, né, com embasamento, né, vamos dizer assim, se não for um projeto bem feito naquele quesito, ele vai deixar a desejar. E acaba, muitas vezes, o cliente optando por, né, ter poucos interruptores e aí acaba acendendo várias lâmpadas e não consegue fazer essa sensação. E aí a pessoa fica brava, fica desconfortável, fica irritada. É isso que eu sempre digo. É o projeto. Porque no briefing, a pessoa fala, eu uso a sala para comer, ou eu uso a sala só para assistir televisão de noite ali, ou eu uso a sala para ler no sofá. Então, esse briefing bem feito te dá pauta para tudo, entendeu? Eu acho legal que, assim,
com essa questão da pandemia, né, a gente passou a olhar melhor para nossas casas, né? Muito. Que, assim, muitas das vezes a rotina de todos, né, era trabalho, casa, dormir. É. E aí agora com essa questão de estar passando mais tempo em casa, né? Então, assim, a gente aqui na empresa tem percebido muitas pessoas vêm, não, mas aquela luz lá no meu quarto não tá boa, né? Não não sei tá o que na minha legal, cozinha. E aí as pessoas estão, acho que voltando a ressignificar a casa. Total. Porque... É isso que a Luísa estava falando, que da casa alugada, né? Eu acho sim que tem que investir um pouco, porque afinal de contas é aquele lugar que você vai passar a maior parte da tua vida, entendeu? Sim. Você tá ali o tempo todo, você tem que entrar num ambiente que você goste, que você se sinta bem, que te dê conforto, que te dê, né? Ficar tanto tempo num lugar Exatamente. sem se sentir confortável só porque é alugado. É bem isso. Até pintar a parede de uma cor, assim, mudanças pontuais e que não precisa investir tanto dinheiro, né? Uma questão de uma pintura, de um detalhe, de uma arandela, de um abajur de piso que fica maravilhoso, de uma mesinha lateral, assim, uma coisa que traga mais vida para esse ambiente já muda tudo, né? Eu acredito que, assim, as pessoas têm que fazer de tudo pro bem-estar. Então, assim, independente de ser alugado ou ser próprio, né? Exatamente. Então, assim, como você mesmo disse, vale fazer o investimento nas peças que você consegue depois levar para sua outra casa ou para o seu apartamento próprio, né? Mas eu acho que essa questão de você preparar bem o seu lar para você chegar em casa, para você ter conforto, é muito legal. Eu costumo comparar até em questão, por exemplo, de comércio. Você entra numa loja, digamos, de elétrica, que é toda bagunçada, toda desarrumada, desorganizada, que você não consegue ver as coisas, você se sente mal. Você se sente assim, você não consegue achar nada, você se sente perdido, é uma sensação ruim. E quando você entra, por exemplo, aqui na Choque, que é toda projetada, toda bonitinha, organizada, bonito, um lugar, você se sente de uma forma completamente diferente. É muito diferente a experiência. É sempre a questão da experiência, né? Sim, eu Tanto acho que no vale comércio muito... quanto na residência. Eu acho que isso é verdade, essa questão da experiência. Porque, assim, vem num passado de loja de material de construção, de elétrica, sempre ser aquela loja... zoneada, né? Uma bagunça, ninguém se entende. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que não é assim, né? Uhum. Então, assim, a gente passou a ter uma outra visão, porque, assim, se eu te falar, o primeiro projeto da Choque foi feito pelo meu pai, assim. Uhum. Aqui vai botar um balcão, ali vai botar, e por aí foi. Antigamente era assim mesmo, né? Era assim, não tinha. Que arquiteto era muito caro, um projeto luxo, de né? Exato. E o hoje luxo... eu vejo que todo mundo busca, de alguma forma, fazer hoje esse projeto com arquiteto. Eu acho. Mudou muito o conceito, né? As pessoas realmente sentem a diferença. abraçaram a ideia de que um arquiteto faz toda a diferença. Até eu mesmo, como eu falei no começo, até eu nem sabia o que fazia e tal. E hoje eu me surpreendo, assim, a gente entra num lugar, você já dá uma percebida. Esse lugar foi feito por arquiteto, tipo assim, você sabe. Camila, pegando um gancho, e assim, até a entrevista, na hora que foi selecionada as pautas, eu peguei esse tema pra você, porque eu sei que você tá, né, no seu primeiro apartamento, eu sigo você no Instagram. Conta um pouquinho, assim, como é que foi para fazer a sua casa mesmo, o seu apartamento, como que você... Então, foi difícil a execução, porque eu não estava aqui, eu estava no Paraná. Então, eu tive que fazer tudo de longe. E até os seus funcionários me ajudaram muito, porque o Bernardo vinha aqui, o meu marido, ele vinha aqui, eu não sei, não tem essa lâmpada, não tem isso que você quer. Deixa eu falar com o moço, por favor. Eu falava com eles no telefone para eu conseguir decidir, né, a coloração, a cor, da temperatura da luz e tudo, e intensidade, foi tudo pelo telefone aqui. Aí, e foi difícil até para eu colocar na cabeça do meu marido essa questão de que a gente precisa investir um pouquinho mais pra gente ter um pouco mais de conforto. Exato. No sentido, assim, eu fiz um rasgo na parede, eu sempre conto essa história, porque, assim, ilustra muito bem. No projeto eu fiz um rasgo na parede que subia até o teto e tal, com essas lâmpadas tubulares e tal. E ele, que isso? Você tá inventando moda, não sei o que, não precisa. E eu insisti, Bê, vamos fazer, a gente paga junto e tal, damos um jeito, vamos fazer. Aí, beleza, convenci, né? É a primeira luz que ele liga quando ele entra em casa. Ele adora aquela iluminação, ele acha o máximo, sabe? E fica bonito, ilumina super bem, porque vem de frente, né? Então, ilumina super bem, ele gosta muito, hoje ele fala, ele me deu o projeto do escritório dele pra fazer, e ele falou assim, ó,
Pode Quero um ficar, rasgo. pode ficar tranquila, faça do jeito que você quiser, ponha o que você quiser que eu confio. Tipo, ele sentiu a diferença, sabe? Entre ter um projeto e não ter um projeto. Faz toda a diferença. É. Eu observo, assim, como que uma luminária bem colocada, um ponto de luz bem centralizado, muda todo o contexto de móvel, de tudo, né? Muda. Não é só a iluminação ficou boa, não. Valoriza um móvel, valoriza uma planta, valoriza a parede, valoriza uma textura, qualquer coisa que você utilizou, né? Quando você entra num lugar que só tem uma luz central, você não... Nada disso. Tipo assim, você não liga. Não é que tá ruim, mas também não tá bom. Mas quando você entra num lugar que tem um projeto de iluminação muito bem feito, você repara. Não tem como não reparar. Você entra no lugar e você fala, meu Deus, que lindo, que bonito que fica, porque realmente faz toda a diferença. É verdade. Ressalta um tapete, um quadro, um Exatamente. objeto de decoração. Até separa ambientes, né? Sim. Você tem uma iluminação de uma forma aqui, de um outro jeito ali, você tá no mesmo Você espaço, consegue mas tá com ambientes tá diferentes. Camila, com relação ao espelho, como que você utiliza a iluminação? Como que você gosta de fazer nos seus projetos? Então, isso é um detalhe muito interessante, muito importante, porque essa iluminação tem que ser sempre frontal. Porque a iluminação de cima, ela acaba fazendo sombra. O nosso próprio rosto faz sombra, a testa faz sombra da olheira, então você fica mais feia, digamos assim, entre aspas, por causa dessas sombras, você acaba se sentindo mal. Isso é interessante até em provadores. É muito importante você ter esse cuidado, porque a pessoa acaba se sentindo feia quando prova a roupa, porque aquela iluminação tá vindo de cima, no topo da tua cabeça, então tá tudo com sombra, você não consegue ver exatamente o que tá sendo, né, ali aquela roupa. Então até em questão de maquiagem, uma iluminação com IRC alto pra você se maquiar da cor certa, né, Senão, quando vai sair. Fantasminha, né? Exatamente, é isso, é muito isso, faz toda a diferença. Então sempre frontal, iluminação do espelho. então, um espelho, sempre estilo camarim. Sempre, até com arandela, adoro arandela, ou até, tipo assim, spot pode ser no teto, mas direcionado, sabe? Para que você possa ficar depois da bancada. E agora tá tendo alguns rasgos no próprio espelho e embutindo uns perfis Tá de LED, super né? em alta, Tá super exatamente. em alta. Esse espelho Não fica tão forte, né? A luz fica uma luz difusa. que não queima as fotos também, né? O pessoal tá utilizando muito pra selfie, né? Exatamente, eles acabaram fazendo dos espelhos. por causa do ring light, né? Exato. Que tava super em alta e tal. E a qualidade da iluminação do ring light não é das melhores, né? Porque é uma iluminação mais pobre, digamos assim, em questão de qualidade mesmo. Mas essa iluminação do espelho vem para melhorar isso de uma forma absurda, assim, que você consegue colocar uma iluminação melhor, uma lâmpada melhor, e que ilumine de frente e fique top. Camila, eu acho que assim, primeiro parabenizar pelo seu trabalho, assim, porque eu acho que todo profissional que trabalha com decoração ou que trabalha para trazer um bem-estar para as pessoas, tem uma valorização, né? Porque assim, como a gente já disse aqui, é super importante você chegar no seu lar e você ser acolhido pela sua casa. Sim. Então, assim, parabéns primeiro, né, por ter trocado de profissão, que é Muito obrigada. Segundo, pelo trabalho. E aí eu queria te agradecer por hoje, assim, né? Dizer que assim, é muito legal esse nosso bate-papo. E eu queria que você deixasse pra gente como que assim, as pessoas que quiserem conhecer mais o seu trabalho, ou até mesmo fazer um orçamento, como que funciona. Então, normalmente é pelo Instagram, o meu Instagram é @camilamagalhães.art. Lá tá até o passo a passo do apartamento, eu conto, né, como foi o processo criativo e o porquê das coisas estarem em cada lugar, dando até uma mão, né, para quem tá meio perdido. Então me segue no Instagram, pode mandar um direct pelo Instagram ou pelo meu telefone, o meu DDD ainda é 42. Então as pessoas sempre confundem, porque 2442 é o contrário, né? Mas enfim, o DDD é 42 e o telefone é 99912-2313. Então é só me ligar, me mandar um WhatsApp, me mandar um direct, da forma que quiser.
Eu Pra conhecer. respondo para fazer um orçamento, a gente faz uma reunião antes, é tudo. Entendi. Estamos aí para atendê-los. É legal. Eu agradeço também, Camila, pela sua participação, né? E eu também te conhecia muito, na primeira vez que você veio aqui, Aham. eu identifiquei na hora. Falei, ih, eu tô achando que ela é arquiteta. Porque quando começa a especificar muito, a gente já conhece, Aham. né? Você vê que isso é uma característica de arquiteto. É. Eu agradeço muito a oportunidade de você ter vindo participar aqui com a gente. E as portas estão abertas, o que você precisar com relação a gente ao orçamento, dúvidas, o que Muito precisar pode obrigada. contar com a gente. Muito obrigada, Tá bom? agradeço muito o convite, agradeço por você. Foi o primeiro evento que eu vim aqui em Barra Mansa, em Volta Redonda. Foi o primeiro evento que eu vim como arquiteta convidada. Agradeço muito por vocês terem aberto as portas para mim e me deixado conhecer a loja e me chamado para conhecer esse espaço diferenciado que vocês têm, que faz toda a diferença. Um dia antes, né? Foi um dia antes. Muito obrigada mesmo, agradeço de Eu coração. te agradeço, Camila. Obrigada mesmo por tudo. Lembrando que foram tomados todos os cuidados de prevenção de Covid e que toda a equipe está de máscara e estamos com distanciamento, né, dos convidados e higienização. Obrigadão. Obrigado, pessoal, e a gente fica por aqui.